Boa noite, você que está nos acompanhando ao vivo, internautas do Grupo Notícias. Hoje é mais um dia de notícias, podcast, e hoje nós temos um convidado muito especial, como estamos fazendo ao longo desses últimos dias aqui, trazendo mais um pré-candidato. Dessa vez é um candidato à reeleição lá da Prefeitura de Queimados, e daqui a pouquinho nós apresentamos ele para você aqui. Olha, antes de entrar e apresentar o nosso convidado, não se esqueça de se inscrever aqui, curtir e comentar bastante, porque daqui a pouquinho nós estaremos interagindo com você que está em casa nos assistindo, mandando a sua pergunta, mandando o seu comentário, enfim. E não se esqueça que esse bate-papo aqui também ficará registrado nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, enfim, estará lá registrado. Mas nós estamos aqui ao vivo com você e com o nosso convidado, ele que tem 50 anos, é casado, pai de 2 filhos, ele é professor e pastor da Igreja Batista. Foi eleito prefeito da cidade de Queimados na eleição de 2020 com 19.010 votos. Agora, no partido União Brasil, ele tenta a sua reeleição. O nosso convidado desta noite do Notícias Podcast é o prefeito de Queimados, Glauco Kaiser. Boa noite, prefeito. Boa noite, Leonardo. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela estrutura do estúdio. Fiquei muito encantado e muito surpreso de uma qualidade tão grande aqui empregada aqui. Parabéns para todo mundo. Obrigado, prefeito. Olha, um presente nosso é uma caneca personalizada para o senhor guardar e levar de recordação aqui do Grupo Notícias. Obrigado pelos elogios. A gente sempre pensa no conforto das pessoas que vão estar aqui, mas também pensando nos nossos internautas, dos nossos seguidores, das pessoas que nos acompanham nesses 12 anos de Grupo Notícias. Lembrando para você nos seguir nas nossas redes sociais, aqui no Notícias Podcast, mas também Notícias de Queimados, de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Notícias da Baixada, enfim, todo o Grupo Notícias. Bom, para a gente começar, prefeito, o senhor é prefeito de uma cidade muito importante aqui na Baixada Fluminense, a cidade de Queimados, mas a gente tem feito essa pergunta para todo mundo, né, conversado dessa forma com todos os pré-candidatos, o senhor que é candidato à reeleição. Antes da gente entrar no assunto político, a gente quer conhecer a pessoa Glauco Kaiser. Quem é o Glauco Kaiser, o Glauco Kaiser antes de chegar a prefeito da cidade de Nova Iguaçu? Professor de formação, né? O senhor também é pastor da Igreja Batista, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre o senhor. Sou morador da cidade de Queimados desde os 6 meses de idade. Não nasci em Queimados, nasci em Nova Iguaçu, aqui na Nossa Senhora de Fátima. Fui para Queimados com 6 meses de idade com meus pais e desde então vivo em Queimados toda a minha vida, inclusive trabalhando no Estado. Eu era funcionário do Estado numa escola estadual em Queimados, então assim, eu vivo e respiro Queimados 24 horas por dia. Entrei na igreja com 10 anos de idade, fui lá, tive um sonho, né? E nesse sonho eu era convidado a aceitar Jesus. E eu estava afastado porque a gente era da igreja quando eu era muito pequenininho, mas eu era uma criança muito levada. Aí por conta de ser muito levado, minha mãe me dava umas varadinhas e teve um dia que ela cansou de dar varada, acabou não indo mais. E eu voltei para a igreja com 10 anos de idade, converti, batizei com 12 anos e estou lá na igreja até hoje. Mesma igreja, Igreja Batista Central de Queimados. Você é pastor lá, né? Sou pastor auxiliar lá da Igreja Batista. Estou lá há 40 anos da minha vida. Lá conheci minha esposa, Cristiane, também conheci muito Titinha também. A gente se conhece, ela é mais novinha do que eu, ela tem 5 anos a menos de idade. Conheci Cristiane com 13 anos, comecei a namorar. Graças a Deus, encontrei a pessoa certa para minha vida logo cedo. E graças a Deus eu tenho um casamento muito bom, muito gostoso. Tenho 2 filhos com ela. Como é que é o convívio ali com a família? Hoje o senhor é prefeito, né? E a responsabilidade de prefeito toma muito do seu tempo, obviamente. Mas como é que é o convívio ali com a família? Toma muito tempo mesmo. Um pedaço da gente, ele é retirado, por conta das muitas prefeito, atribuições. O senhor é prefeito 24 horas, não, né? Você não desliga o telefone fica na cabeceira ligado, ligou para você, é uma emergência, você tem que atender. Você saiu um minutinho para dar um passeio aqui fora, aqui no Sul Fluminense. Acontecer alguma coisa, você corre para a cidade. Mas o convívio é um convívio muito bom, porque Cristiane e eu, a gente tem uma vida muito assim, muito de cumplicidade. Então a gente faz tudo junto. A gente, inclusive na campanha, ela foi uma das estrategistas da caminhada. Ela que bolava as caminhadas de acordo com a densidade eleitoral dos bairros. Ela de fato é uma primeira dama, né? Presente. Não, vou falar para você, eu acho que ela é mais política do que eu.
ela é inteligente, ela sabe conversar com as pessoas, ela sabe trazer as pessoas para o objetivo comum que a gente está querendo indicar. Te traz ali as pautas das mulheres? Ele traz as pautas das mulheres, a pauta da educação, ela é formada, muito bem formada, tem pós-graduação na Universidade Federal de Santa Maria, Educação Especial, é multi-habilitada pela UERJ, tem uma outra pós-graduação em Escola de Gestores lá na UFRJ. Então, assim, eu comecei a querer estudar, porque assim, ela me provocava que eu era música. Ela, pô, você é um cara inteligente, eu sei que a música é seu sonho, mas faz uma faculdade para poder você ter uma profissão. Aí eu fui fazer a faculdade, fiz a primeira, gostei. Fez faculdade de quê? De teologia. Teologia. Aí terminei a faculdade de teologia, fui fazer um mestrado na PUC já. Aí passei no exame admissional da PUC, fiz o mestrado na PUC, depois do mestrado na PUC fiz uma outra faculdade de História, depois fiz teologia greco-romana na UERJ. E aí surgiu o que eu acho que me deu aquele empurrãozinho para o mundo da política. Apesar de nunca ter pertencido a Grêmio Estudantil, apesar de nunca ter pertencido a centro acadêmico, qual foi a mosquinha? Eu criei um blog. E como eu tinha estudado filosofia, e até na minha grade de teologia tinha uma grade gigantesca de filosofia. Então eu li desde os pré-socráticos até Kierkegaard, que foi um cara que abriu a porta da filosofia para os existencialismos modernos. E aí eu comecei a querer escrever. Aí você quer, pô, vou escrever, eu tô lendo tudo, eu preciso escrever. Aí comecei a montar um blog e escrever. E o blog virou uma sensação na cidade. E aí quando eu percebi que eu estava me enveredando pelo caminho de escrever sobre cidade, sobre política, aí eu me matriculei no curso online da PUC para fazer administração pública e comecei a estudar. Ali começou um pouco da sua parte na política. Mas o senhor também foi professor, né? Isso, trabalhei no Estado durante muitos anos. Fui animador cultural, mas sou Sim. professor de História também. Sim. Animação cultural, até para fazer uma homenagem. Foi não, né? O senhor é professor. É professor. Não estou atuando, mas a animação cultural até para fazer uma homenagem a esses profissionais. Eles vêm de um projeto de educação integral que é fundamental, onde você conjuga a competência cognitiva, né, matemática, história, geografia, ciências, com aquilo que a gente chama de competência não cognitiva. Aí entram as artes, entra o esporte, entra esse mundo da ludicidade. Sim. Então, o animador cultural cumpria uma agenda dentro da escola para que a escola fosse uma educação integral, não só baseada no horário. Entra às 8, na grade curricular ali, né? A grade estipula a formação para um ser humano, que ele não vai ser formado apenas do ponto de vista do mercado de trabalho. Sim. Ele vai ser um cara atuante, ele vai trabalhar criatividade, ele vai trabalhar relacionamento, trabalho em grupo. Então, assim, a animação cultural fez uma diferença e faz uma diferença muito grande ainda nas escolas onde funciona. Uma outra curiosidade sobre o senhor é que o senhor sempre atuou ali na música, né? O senhor, quando chegou aqui, falou que trabalhou nessa parte de fazendo acústica, né? De estúdio, fazendo não só a acústica, mas a montagem de estúdio em si. O senhor é muito voltado também para a música. Né? Cara, eu trabalhei com música profissional durante muito tempo. Toquei em orquestra. Aí teve um projeto do Ginga Pura, na época, que eles tinham terminado uma parte de o samba, que eles eram muito ligados ao samba. Aí vamos fazer um trabalho de forró. Aí a gente entrou, gravamos no... O senhor toca, canta? Toca, não canto nada. Se eu cantar, você corre. Eu até cantei um louvor, né, na minha programação de convenção. O pessoal, cara, o que você fez aqui? Não, faz isso não. Melhor como cantor, o senhor é o... Isso é horrível, é horrível. Mas eu, assim, tenho bom gosto, pelo menos. Sim. Aí a gente trabalhou durante muito tempo em orquestra, fiz um trabalho de forró, gravamos. E depois fui atuar no gospel. Toquei com um cara que eu considero ainda um dos principais ministros de louvor do Brasil, do mundo, que se chama Bené Gomes, Benedito Carlos Gomes, é do Ministério Coronia de Louvor. Um cara onde eu passei 4 anos da minha vida tocando com aquele cara. Para mim foi uma faculdade. Toca o quê? Contrabaixo, toco contrabaixo. Para mim foi uma faculdade. Por quê? Eu pensei que eu estava entrando ali só pela música. E quando eu encontrei Bené, a minha cabeça tomou um outro rumo. Então eu deixei de ser só um músico e comecei a querer... Foi onde eu pensei em fazer teologia, porque eu comecei a querer aprender a falar da Bíblia do jeito que ele falava. Ter mais espiritualidade. Isso, né? aí comecei a fazer isso. E foi o Bené... Isso a gente tá falando de quando, mais ou menos? Cara, isso foi 90... Eu fiquei 4 anos com o Bené, vamos botar aí 98, 99. Porque eu saí do Bené em 2013. Eu lembro porque eu comecei a faculdade de teologia em 2004. O Bené foi uma faculdade, mas tocava com o Ronaldo Bezerra, que é um outro
cantor gospel muito conhecido. Quando ele via o Rio de Janeiro, que era caro trazer banda, aí eles contratavam a banda daqui. Aí eu tava lá, fiz uma turnê com o Marquinhos Gomes na Paraíba, que a gente foi tocar lá com o Bené. O Marquinhos também estava indo, e acabou que a gente conjugou a banda do Bené tocando pro Marquinhos. Foi uma experiência muito boa pra minha vida. Tem uma escola, então o senhor tem uma história de músico, mas músico profissional mesmo. Toquei, gravei, ganhei dinheiro com isso, perdi dinheiro, que dinheiro de música você vai comprando as coisas assim depois vende tudo, né? Não, cara, a música é um cara diferente, né? Ele vai lá, ele ganha um dinheiro legal, ele vai comprar lá alguma coisa, vamos comprar um instrumento melhor. E é sempre assim, tá sempre comprando um instrumento melhor e o dinheiro tá sempre circulando. Eu comprei um né? instrumento, pra você ter uma ideia, eu naquela época fazia venda casada, mas ninguém sabia que era venda casada. Eu peguei um empréstimo para comprar um instrumento do luthier. Mandei fazer o instrumento. Luthier é o cara que faz o instrumento. O luthier que faz o instrumento. Aí esse luthier me cobrou um preço, era uma baba na época. Para você ter uma ideia. Hoje ainda é caro. É caro fazer. Então, eu fui lá fazer a manutenção do meu instrumento com ele. Aí quando eu fiz a manutenção desse instrumento com ele, ele perguntou, quanto você me pagou? Eu falei, te paguei X. Ele, eu te dou os mesmos X para você me dar esse baixo e fazer outro comigo, me dá a diferença. Aí me deu o preço, eu falei, cara, aí tô vendo os estandes dele lá, falei, quanto é esse aqui? Um de 4 cordas. Esse aqui eu tô vendendo por 10. Falei, pô, tu quer pegar o meu por tanto? Quer de 6, cara? Você tá de brincadeira comigo aí, pô. A gente é músico, não é bobo, não. a gente é músico, não é bobo. Não, bobo a gente não é, não. Mas a música foi um momento muito bom da minha vida. Muito Você tem bom. Boas histórias, provavelmente. Boas histórias, rapaz. Se parar pra contar aqui, a gente pede esse podcast pra falar um dedo de política. Então, a gente tá aqui, obviamente, pra falar de política e o senhor falou ali um pouco do período em que, o momento em que a sua chama pra política acendeu, que foi quando o senhor tinha um blog e começou a escrever. E aí fala mais um pouco sobre isso. Como é que foi nesse momento ali? O que o senhor percebeu que poderia contribuir para a parte política também? Então, aí quando eu comecei a fazer administração pública pela PUC, eu comecei a ler muito, estudar muito sobre aquilo. Então, eu comecei a fazer um desenho de algumas propostas e uma crítica construtiva à gestão à época. Nunca ataquei em nome de ninguém, nunca ataquei pessoas. Estamos falando de quando? Qual período? Estou falando agora de 2018, 2016, 17, 18. Recente, bem recente. Bem recente. A gente começou a fazer algumas críticas construtivas, fazendo um desenho do que a gente considerava uma proposta. E eu não pensei que isso me catapultaria na política. O que aconteceu? Eu tinha um amigo que vinha candidato em 2018, aí ele, você é candidato a deputado federal, você me ajuda? Eu falei, claro, gosto de você é um cara inteligente, vou caminhar contigo. Em cima do período para filiação, ele falou, cara, não vou mais, não quero, tenho umas coisas para resolver na minha vida, vem você. Eu falei, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca participei de política, tirando... pensei em ter um cargo eletivo. Não, assim, tirando a minha sogra, que veio candidata um tempo atrás, que sogra você não escolhe não apoiar, né? Mas sogra, a minha sogra não é uma sogra, é a segunda mãe. Aí a gente ajudou, e o meu pai, lá na primeira eleição, depois Na verdade, quem gostava de política era em casa era meu pai. Mas como a política deu uma maltratada nele, então a gente tinha meio que um ranço da política. E quando ele veio candidato acho que foi a primeira eleição depois que... Teve aquela eleição geralzona no Rio, que o Brizola ganhou para governador, elegeu deputado, elegeu prefeito, elegeu vereador. Foi um negócio grandão. E ele participou, mas de uma forma muito tímida. Fora isso, nada. Nunca trabalhei para outro candidato e tudo mais. Aí esse menino botou a pilha, os amigos do entorno botaram a pilha, e a gente candidatou em 2018 a deputado federal. Duro igual um coco, uma campanha de rateio, ratatá entre os amigos. Dou 500, dou 200, A vaquinha presencial. Salvo o melhor juízo, eu acho que a gente gastou R$17 mil para a campanha de deputado federal. E tudo com contribuição ali dos amigos tudo ali. Ratatá, famoso ratatá. E aí a gente teve 6 mil votos. Aí aquilo deu 6 mil votos em queimados ali na região. Foram 3 mil em queimados e o resto espalhado no estado do Rio de Janeiro. E aí aquilo fez um barulho, porque ninguém imaginava que eu pudesse passar da quantidade de 3 mil votos. Sim. Inclusive havia um amigo falando, cara, não, você vai ter lá no máximo. Se tiver 3 mil, você vai sair bem. E foi qual partido que o senhor veio? Eu vim naquela época no PDT. Foi o PDT, que eu consegui a legenda do PDT, que era a legenda do menino que vinha. Sim. Quer dizer, obviamente, nenhum outro partido me daria. Aí, como ele estava saindo, aí... Tinha vaga ali, aí me colocou. Aí o presidente do partido da época bancou, eu toquei. Aí continuei caminhando, né? 2019, aí fazendo reuniões, conversando com as pessoas, tudo de maneira muito orgânica. 2020 a mesma coisa. Aí a gente engrenou montar a nominata. Montamos a nominata com muita dificuldade, você sabe como é que funciona isso, é um catacata danado, né? É um tomando do outro, é o outro tomando do um.
a gente começou e montou a nominata. Aí eu tinha nominata, havia aquela fala, o Glauco não vai ter partido. E foi um sanhaço mesmo, porque a gente conseguiu um partido, que infelizmente o menino que era presidente faleceu, e depois do partido não ficou conosco. Então essa ali foi a sua primeira eleição, 2018, que o senhor basicamente entrou ali bem próximo de já o período eleitoral, né? Provavelmente deve ter sido bem próximo do período eleitoral. Muito próximo, porque assim, eu relutei, pra você ter uma ideia, você tem que ter a tua ficha abonada e tem um prazo de 6 meses para você se filiar a um partido político, para você concorrer às próximas eleições. Você ter uma ideia, o cara que abonou minha ficha, quando ele descuidou, quem me conhece da cidade, eu andava com o livro para cima e para baixo. Eu lia que nem um bicho. Eu lia 4 livros mês. Então eu tinha uma mania de seguinte, sair, vou sentar em qualquer lugar, eu sento e vou ler meu livrinho, eu desligo e leio. Aí eu levei esse livrinho lá para reunião com o cara, ele abonou minha ficha, ele ficou sentado, eu fiquei em dúvida, ele não viu, eu puxei a ficha, joguei dentro do livro e levei embora. O senhor tava meio receoso. Meio não, eu tava inteiramente receoso, eu tirei a ficha já pensando, cara, esse negócio para mim não. E fui para casa, faltando 3 dias, aí eu chamei o presidente do diretório municipal, falei, cara, eu não entreguei minha ficha na estadual. Ele, você é maluco? Eu não entreguei. Ele, me dá aqui. Aí eu tomo, aí dei. Aí faltando 3 dias. Aí me filiaram. Aí em 2020 o senhor se candidata a prefeito da cidade numa eleição onde tinham 11 candidatos a prefeito. Isso aí. E o senhor conseguiu ser eleito com 19.010 votos naquela eleição. Como é que foi ali para você naquele momento? Primeiro que a gente fez a melhor campanha que estava ao nosso alcance fazer. Sim. Então a gente tinha uma campanha era muito humilde, muito tímida, a gente com uma caixa de som, a gente conseguiu um caminhão, mas a gente usava uma caixinha de som também, porque o caminhão deu problema na primeira semana. Aí ele quebrou, quem pagou o caminhão foram as pessoas que caminhavam com a gente. Um deu 50, outro deu 100, outro deu 200, aí pagou o conserto. A gente carregava uma caixinha, que quando a gente parava o caminhão, a gente pegava a caixinha e aí o senhor veio com um partido só, né? Um partido apenas. Congelava a água de um dia para o outro, porque não tinha condição de comprar água todo dia. E caminhava muito, né? Caminhava muito. Eu fiquei magro. Gastou sola de sapato, né? Não, vou te falar. Sola de sapato. E eu fiquei magro, que eu pensei que até tava doente. Fiquei magrinho. Eu usava calça 40, pô. Minha calça era 40. Aí fiquei magrinho, mas caminhava de 10 a 13 quilômetros todo dia, mas com muita disposição. E outra, com disposição de conversar e ouvir as pessoas. Inclusive aquelas que estão decepcionadas com a política, que não é diferente hoje. Entender o problema da cidade, né? Que a eleição é um momento importante para isso, porque você tem que botar a cara, você tem que ir pra rua. Então é um momento importante também para você ouvir as pessoas e ver as demandas da cidade. Ouvir a crítica da pessoa, assim, eu não tinha mandato, mas mesmo assim eu recebia umas lambadas às vezes. Mais uns. Promessa. Então a gente entende. A população, quando reclama com direito claro e legítimo. Você vê uma cidade que nem a nossa, que depois de 33 anos de emancipada, e a gente, quando recebeu, e o conjunto, daqui a pouco a gente vai poder falar de maneira mais precisa sobre isso, a gente recebe um conjunto de problemas que você pensa que não estariam ali, e as pessoas, então, decepcionam disso. Sim. A máquina pública não é uma coisa fácil de gerir. A administração pública no Brasil é um grande desafio. Você tem recurso limitado. Você tem a burocracia. A burocracia tem uma função. Muito grande. Você tem a burocracia técnica, ela tem uma função. Ela quer resguardar o gasto público e o procedimento administrativo que culmina nesse gasto. Que é legítimo, né? Que é legítimo. Importante. Só que no Brasil, isso demora muito tempo. Então, hoje, o Estado brasileiro, não estou falando a nível de prefeitura, o Estado brasileiro é um Estado amarrado de fazer. Você quer ver um exemplo muito claro? Nós temos a Ponte Rio-Niterói. Ninguém discorda que a Ponte Rio-Niterói é um dos grandes avanços de mobilidade ligando do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro a Niterói. Se você fosse hoje construir uma ponte com tanto de legislação e de cobrança que se faz, daquele tamanho, daquele nível, você demora pelo menos 10 anos para tirar a licença ambiental. Vamos falar de outra aqui, Aterro do Flamengo. Ninguém discorda que o Aterro do Flamengo é uma das paisagens urbanísticas mais bonitas do mundo. Mas se você hoje pensar em desmontar o Morro do Castelo, como foi, e remontar um aterro ali e aterrar aquela área para fazer aquela beleza que hoje todo mundo gosta de passar e tirar foto, de estar ali, você esquece, são 100 anos para tu resolver um problema desse. O Eduardo Paes tem um problema semelhante ali, São Conrado ali, ele tenta fazer uma obra ali enorme, ali gigantesca. Isso, só de licenciamento ambiental é uma batalha ferrenha. Então hoje o Estado brasileiro precisa pensar como que ele cria uma espinha dorsal de exigência que não represente também o enrijecimento da máquina pública, dela não ter condição de avançar e fazer. Porque a gente precisa que a máquina funcione em sua plenitude. É verdade. Agora, falando um pouquinho de política, o senhor hoje é candidato à reeleição e tem como vice um candidato que foi
seu opositor, né, em 2020, que é o Zaqueu, que é o vice do senhor. Isso, na verdade, não digo opositor, foi um adversário político. Foi um adversário político ali naquele momento. Foi um adversário político. Como é que foi essa construção dessa chapa junto ali com o Zaqueu? A gente começou a aproximar, fizemos uma conversa... Ele foi o segundo mais votado. Segundo mais votado. A gente fez uma conversa com o pessoal do grupo, que a gente não tinha um acesso de cara, né? Não tinha uma proximidade. Tem uma pessoa dele lá que é muito, muito próxima a mim, que inclusive trabalhou comigo no CIEP, que foi o professor Dudu. Então a gente começou através do Dudu. Acabou que naquele momento não andou, eu estava com a cabeça com tanta coisa para resolver, que a gente não conseguiu fazer essa aproximação de maneira mais rápida. E... num tempo mais recente agora, a gente conseguiu sentar, conversar, criamos um pensamento comum, inclusive de trazer para dentro as sugestões que ele está trazendo com relação a programa de governo, ações importantes, especialmente no campo da segurança. A gente sabe que a segurança no estado do Rio de Janeiro é uma coisa difícil. Sim. Baixada Fluminense, um fator complicador. Ele é ex-chefe da Polícia Civil. Ele é né? ex-chefe da Polícia Civil, então traz um know-how para a gente fazer um enfrentamento adequado da questão da segurança pública dentro da cidade. Vamos falar um pouco depois de segurança pública. Continua, a gente E aí a gente conversou e cada dia que a gente passa junto, a gente afina mais as ideias e depura mais essa parceria. Então está sendo muito legal caminhar com ele, eu tenho certeza que ele está sentindo a mesma coisa, que a gente é muito franco, então a gente traz... E outra coisa que eu gostei muito disso, eu sou um cara muito família. Pra você ter uma ideia, acabei a correria de ontem e aí a minha esposa queria dar uma passeio, mas vamos sair, vamos comer fora. Peguei ela, meu filho, minha filha não quis ir, saí, a gente foi jantar e ele assim, mesma coisa. É um cara muito família. Então isso aproxima a gente, são universos que a gente vê que eles criam uma interseção entre a gente. São semelhanças, né? Isso, semelhanças que... E a gente está caminhando bem, está muito legal. Legal. Olha, você que está em casa nos acompanhando, vai deixando aí a sua mensagem, seu comentário, que daqui a pouquinho nós vamos interagir aqui com o prefeito Glauco Kaiser e candidato à reeleição à Prefeitura de Queimados. E também não se esqueça aqui de se inscrever no nosso canal, de sentar o dedo no like, que é muito importante, que o algoritmo do YouTube, ele entende que esse bate-papo aqui é importante e ele, de fato, é importante para que outras pessoas possam ter acesso, porque hoje nós vamos falar sobre educação, saúde, obras, segurança pública, temas que são fundamentais para a administração pública de uma cidade e a cidade de Queimados, desenvolvimento de emprego, enfim. Nós vamos falar sobre esses diversos temas. Então, senta o dedo no like, comenta aqui, deixa aqui os seus comentários, sua pergunta, sua dúvida, que daqui a pouquinho nós vamos estar aqui interagindo com a nossa mesa, com esse bate-papo aqui que é muito importante. E essa conversa aqui vai ficar também lá nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, enfim, você vai poder também ouvir. Prefeito, vamos falar agora, vou entrar um pouco nessa parte na parte desses temas que são importantíssimos, né, para uma administração pública, e eu gostaria de começar com o senhor na área da educação. Né, nós tivemos aqui, nesse momento, o Notícias Podcast tem abrido as portas para poder ouvir os pré-candidatos a prefeito. Claro. É um momento de democracia muito importante que a gente precisa ouvir as pessoas e apresentar também, os pré-candidatos se apresentarem, né, para a população em Mesquita e suas propostas, enfim. Nós estivemos aqui com o deputado federal e pré-candidato a prefeito Max Lemos, e nós fizemos uma pergunta para ele, falando sobre a questão da educação da cidade de Queimados, e eu replico essa pergunta para o senhor também. Queimados, em 2021, esteve ali no IDEB, em nona colocação. 2021 era muito recente a sua administração, o senhor tinha 1 ano de governo, basicamente. Isso. E ele estava em 9º lugar na questão da Baixada Fluminense, né? O que de lá para cá mudou? 2021 para cá mudou? Quais foram as medidas adotadas pelo prefeito de Queimados, o senhor como prefeito de Queimados, e o que o senhor tem de proposta para melhorar ainda mais? Então, mudou e mudou bastante, né? Primeiro dizer que o resultado recente do IDEB é fruto do trabalho da antiga gestão ainda. A gente teve um ano pandêmico, isso atrasou a aplicação da prova. Então, o resultado que vem é um resultado ainda advindo da última gestão. Então, o nosso resultado deve estar saindo agora, agosto, setembro, que é o resultado da atuação da gente ao longo desses 3 anos e 8 meses. Primeiro ponto para ser colocado, né? Para a gente fazer um marco logo, porque a gente está ouvindo lá na cidade, eles estão criticando o próprio IDEB, né? Então,
Assim, eles falando de algo que foi produzido no resultado que eles trabalharam. Segundo, que a gente pegou uma rede pública muito sucateada, e qualquer mãe, paizinho que está me ouvindo agora vai saber que isso é uma profunda verdade. Nós pegamos escolas muito surradas, que não passavam por manutenção há muito tempo. Tem uma escola que se chama José de Anchieta, que a impressão que se dá, viu? Detalhe, eu vou falar aqui, vou fazer uma advertência logo, porque vai ter gente que vai ouvir, amanhã vai gravar vídeo, vai espernear, vai chorar. A gente já sabe que é assim, mas a gente entende que a política provoca esse tipo de passionalidade nas pessoas. Então a gente pegou a rede pública muito sucateada. José de Anchieta era uma escola municipalizada, que era do Estado, que nunca teve uma reforma. A gente foi lá, entrou no José de Anchieta, está fazendo uma reforma gigantesca lá, e a gente está entregando uma escola muito melhor. Criamos mais 3 salas de aula, não tinha um refeitório. O refeitório era um quadrado desse aqui, onde as crianças se apertavam para comer. Criamos um refeitório, criamos uma sala de recurso, criamos uma sala de informática. Hoje, qualquer paizinho lá do José de Anchieta sabe o que era uma escola. Tinha uma aparência de presídio. E hoje é uma escola moderna que está ficando pronta, e a gente atualmente está na 25ª escola sendo reformada. A gente fez manutenção e está fazendo reforma ao mesmo tempo. As manutenções são aquelas intervenções menos complexas. A reforma é uma coisa mais completa, com climatização. A gente está climatizando também, que foi uma questão muito cobrada antigamente. O pessoal falava que a sala virava uma sauna de aula. Sim. E toda a reforma que a gente está fazendo, a gente está climatizando as escolas. Estamos fazendo agora no Xanxão também, que acabamos de botar o ar-condicionado. Então a gente está fazendo um trabalho dentro da educação para estruturar a educação, para que esses resultados sejam construídos historicamente, né? Mudar a ideia de um desgoverno de 12 anos, que na verdade atrapalhou o crescimento da educação do que outra coisa. A gente precisa, primeiro, transformar um ambiente escolar num ambiente agradável, onde a criança queira estar. A gente fez isso renovando essas escolas. A gente colocou tablets que ajudam no reforço escolar e na atividade de construção de aprendizagem. Por quê? Você vai falar de um conceito abstrato que é rotação e translação. Você fala isso para uma criança, ela está lendo no livro, ela está vendo uma fotografiazinha. Só que isso você precisa de abstração para entender como é que isso funciona. Com o tablet, você vai lá na página, o professor indica, aí você aperta o play aqui que você vai entender o que é o movimento de translação. Aperta o play aqui que você vai aprender o movimento de rotação. Então, a criança vê isso acontecendo através de um videozinho. Então, a gente implementou os tablets, a gente está reformando as escolas, a gente está completando a carência, nós pegamos uma carência de professor gigantesca, mas gigantesca. Para você ter uma ideia, eu já chamei... Está completando como? A gente pegou o concurso que eles próprios fizeram. Para você ter uma ideia, o concurso que eles próprios fizeram, eles chamaram 58 professores. Nós prorrogamos o concurso, a gente já chamou mais de 700 professores. Aí você vai perguntar assim para mim, Glauco, mas já acabou a carência? Não, a gente teve que fazer o último chamamento agora, chamamos mais 40 professores para poder acabar de vez com essa carência. Na sua gestão foram 740 professores. Mais de 700 professores chamados. Só que o que acontece? Tu tem um professor... Respeitando o concurso que já havia sido feito. Respeitando o concurso que já havia sido feito. Ao passo, para as carências temporárias, nós abrimos um contrato simplificado. Sim. Com o MP, aprovando tudo, acompanhando tudo. Então, a gente está matando essa carência, porque a gente chegou lá, tinha um rombo de professores na rede pública muito grande, o que gera uma deficiência de aprendizado. A construção de um IDEB é estabelecida por vários fatores. Você tem que ter o ambiente escolar agradável, que também redunda num ambiente pedagógico melhor. Você tem alguns autores de educação vão falar da pedagogicidade do ambiente. Uma criança não aprende bem num ambiente do calor extremo. Sem merenda, por exemplo. Vamos falar de merenda, então. A merenda hoje mudou da água para o vinho. Você tinha a merenda no passado, que era uma coisa horrível. Saíram rodízio de ovo num dia, salsicha no outro. E a gente implementou um cardápio que, inclusive, todo paizinho e mãezinha, coisa que nunca aconteceu na cidade de Queimados, todo paizinho e mãezinha tem acesso ao cardápio da semana. Tem peixe no cardápio, tem estrogonofe no cardápio, tem maçã, tem melão, tem melancia, todas as hortaliças. Outra, a gente conseguiu aproveitar e comprar do nosso produtor rural alguns gêneros alimentícios para poder servir na merenda da escola. Gerando emprego. Gerando emprego e movimentando a economia. Então, isso é de verdade a agricultura familiar. Respeitar a agricultura familiar comprando o agricultor da sua região. Então, a gente estabeleceu um monte de ações no campo da educação que a gente está construindo a retomada desse IDEB de maneira consistente. Não se trata de
de apertar um botão apenas. Você tem que reconstruir o ambiente escolar, você tem que chamar mais profissionais para botar dentro de sala de aula, você precisa melhorar a qualidade da merenda, a escola precisa ser um lugar atrativo para a criança. Por exemplo, o FNDE estabelecia até 2014, salvo o melhor juízo, FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Sim. Estabelecia até 2014 que as redes públicas de ensino, elas tinham que colocar metade das suas unidades em horário integral, atendendo pelo menos a 25% dos alunos. Meta era 2014. Eu entrei em 2021, me pergunte quantas escolas em horário integral havia. Quantas? Nenhuma. Hoje nós temos 7 Isso. escolas em horário integral. E o senhor pretende avançar mais? Claro, a gente quer botar em pelo menos metade da rede pública da gente. Já é, na São verdade... quantas escolas queimadas? São 36 escolas. Abrimos mais 2 agora para a gente colocar... como tinha um déficit de matrícula suprimida, muita criança que queria estudar na nossa rede, mas não havia escola suficiente. Então a gente precisou fazer parceria com o Estado, a gente faz sessão de uso compartilhado. Então eu coloquei 2 escolas, um no CIEP 341, salvo engano, outra no CIEP 344. E a gente colocou e abriu novas turmas lá para a gente colocar mais criança para dentro e abrir mais matrícula. Então a gente foi... tomou essas ações todas para poder construir essa nova rede de ensino que a gente espera que continue avançando e redunde em resultados muito bons para os próximos IDEBs. Uma construção histórica, eu estou falando. Pegar um trabalho, por exemplo, CAEC. CAEC é o Centro de Atendimento Educacional Especializado lá que atende as nossas crianças com deficiência. Cara, se eu pegar a foto do CAEC e botar aqui para tu ver, tu fica apavorado do CAEC antigo. Como é que conseguia fazer um trabalho com essas crianças naquele ambiente que era, assim, de verdade, insalubre? O que é que nós fizemos? Nós inauguramos uma nova sede do CAEC. Pra você ter uma ideia, na inauguração, algumas mãezinhas entraram chorando. Porque viram uma Era um outro ambiente. Não era simplesmente... deu uma melhoradinha. Era um outro ambiente. Zenit, que são 2 estrelas, Zenit e Nadir. São 2 coisas no extremo. Então, botamos o CAEC, criamos também o CAEC itinerante, que é uma van. Quando a criança com deficiência não pode ir até lá no CAEC para fazer essa atividade de estimulação e do trabalho que nossos profissionais ali fazem, a gente pega a van e vai até a escola para fazer esse atendimento. Então é um trabalho que a gente vem fazendo de reconstruir realmente esse ambiente educacional para que a gente possa... a mudança de uma história de IDEB não é um negócio que acontece de um dia para a noite. É um trabalho que a gente firma ele, mudando várias coisas dentro da estrutura da rede de ensino e que isso converge para a transformação desse resultado, mas que passa pelo desenvolvimento dessas crianças. O senhor pretende... abrir mais matrículas, nesse caso, abrir mais vagas, né? Com construção de novas escolas, então, novas creches. A gente está já construindo novas escolas. Ao todo, a gente vai liberar mais 4 licitações em breve. Serão 9 escolas ao todo que a gente vai contribuir para abrir novas matrículas. Isso vai gerar aproximadamente 4.500 matrículas novas para os próximos anos. Aí a gente consegue abarcar mais crianças que estavam fora da capacidade do município de fazer o atendimento. Você tem ali uma norma técnica que diz, dentro da sala de aula, ensino fundamental 1 e 2, são 45 crianças por sala de aula. Então, você tem toda uma regra matemática para seguir, senão você perde a capacidade de fazer realmente a construção de aprendizado dentro daquela sala com aquelas crianças. Você entupir a sala, botar 50, 60 crianças. Deixa de ser uma aula para ser uma conferência. Você fala e você não tem oportunidade, o professor não tem oportunidade de lidar pessoalmente com aquelas crianças e ajudar cada um na sua dificuldade. A educação é um tema muito importante, o senhor domina muito bem porque o senhor é professor. A gente tem aqui a mensagem da Fernanda Baguinho. Ela diz aqui, lindo trabalho que você está desempenhando. Parabéns, prefeito. Ela mandou um parabéns para o senhor, Obrigado, Fernando. Obrigado. Bom, manda mensagem, perguntas, enfim, a produção vai estar separando aqui para a gente poder estar interagindo aqui nesse bate-papo. E outra questão, só para falar aqui, eu acho que é importante falar para quem está nos ouvindo, é uma oportunidade muito grande e às vezes eu não consigo comunicar com tanta gente ao mesmo tempo. No horário integral que a gente colocou em 7 escolas, a gente colocou um currículo para funcionar no contraturno. Então, hoje eu tenho no horário integral, tá tendo até uma confusãozinha, né? Qual é a confusão? A mãezinha que tem um filho que não está na escola de horário integral, ela quer tirar e colocar lá. Porque ela quer ver o seu filho também, mas a gente vai chegar também nessas escolas. A gente tem oficina de fotografia, a gente tem oficina de robótica,
a gente tem informática, a gente tem musicoterapia, a gente tem teatro, a gente tem futebol, a gente tem capoeira, tem jiu-jitsu, tem judô. Então tem uma ampliação cultural, uma ampliação também na área do esporte, aquilo que eu tecnologia falei, também. Tecnologia. Montamos uma casa, Inédita em Queimados, é uma escola de habilidades digitais que a gente chama de Casa Inovação, que é um exemplo que a gente pegou com um amigo nosso chamado Alex Castelar, que desenvolveu essa ideia aqui em Nova Iguaçu, trabalho fenomenal, e a gente levou isso para Queimados. Hoje eu tenho lá a Casa Inovação, 10 turmas atualmente sendo ensinadas. Lá a gente tem robótica também, a gente tem programação de game, a gente tem programação de aplicativo, a gente tem digital influência, curso para digital influência, marketing digital e aquela oficina 50 a mais para o pessoal de 50 anos igual a mim, né, aprender a mexer em redes sociais e interagir na internet e com tecnologia. Impressora 3D, chroma key, câmera fotográfica de última geração, um computador por aluno e um celular por aluno. Por exemplo, quando o cara vai lá e programa um joguinho que ele está aprendendo, a criança está aprendendo. O pessoal aqui está falando que está em vagas abertas. Tem vagas abertas. abertas. O link está na página da prefeitura. É só procurar lá, que você vai se inscrever. Claro, vai ter que haver um sorteio, porque é muita gente querendo. Muita gente querendo. Então vai haver um sorteio. Aí vai ser por sorteio, Vai né? ser por sorteio. O pessoal vai se cadastrar, vai fazer a matrícula, vai ter o sorteio. Vai ter o sorteio. Sorteou, vai efetivar a matrícula e vai lá aprender com o computador por aluno. Ele faz a programação do game aqui. Quando ele termina, joga pro celular e aí vê como é que tá funcionando. E é um por aluno. Agora, prefeito, a gente falou um pouco sobre educação, a gente entrar em outros temas também. Saúde. Como é que o senhor pegou a saúde de Queimados e o que o senhor conseguiu avançar em questão da saúde de Queimados? O que precisa ser avançado ainda para Queimados? Com certeza. A saúde é um tema muito complexo. A gente herdou a saúde de Queimados com uma cobertura de atenção básica na ordem de 22%. Você tem lá vários profissionais que são oriundos do primeiro concurso de saúde, alguns já aposentaram, então você tem um encolhimento das equipes. Outra, a população de Queimados cresceu, as unidades de saúde que nós temos lá, elas não dão conta, por conta das equipes não completas, de atender essa explosão demográfica de crescimento da cidade. Isso foi construído mais atrás, inclusive tem um prefeito, né, que foi prefeito na cidade, que eu considero que foi o melhor prefeito para mim, eu tenho esse direito enquanto cidadão de fazer essa leitura, que foi o Dr. Azair Ramos. Então ele criou aquela estrutura e ela avançou um pouco, mas hoje, quando a gente pegou, ela não dava conta de atender tanta gente. Médicos em quantidade suficiente, unidades de saúde em quantidades insuficientes, e a gente começou a fazer um trabalho, primeiro, de reestruturar essa rede através da construção de novas unidades. A gente conseguiu dinheiro, verba federal para fazer isso. A gente já inaugurou, inclusive, um posto novo lá no Três Fontes. A gente pegou postos que estavam em condição muito ruim, que nem o posto da Pedreira, que encontrei fechado, né? Quando eu cheguei na prefeitura de Queimados, o posto da Pedreira estava fechado há pelo menos 7 anos. Eles começaram uma reforma, não terminaram a reforma do posto da Pedreira, e a gente foi lá, retomou a reforma, entregamos e devolvemos o posto da Pedreira completamente novo. E outra, fizemos uma compra de equipamentos de pregão eletrônico, né? E a gente teve uma economia, inclusive, de 1 milhão nessa compra para abastecer todas as unidades, que a gente está trocando todos os equipamentos que haviam nessas unidades por equipamentos completamente novos. Então, a Pedreira está fechada, eu reabri, construí o posto do Três Fontes, que era uma verba, assim, é bom falar, porque tem um mote lá que está sendo contado na cidade, que a cidade vai voltar a dar certo, né? Você deve ter ouvido aqui um pouquinho durante a última entrevista. E aí eu costumo dizer o seguinte, né? Não estava dando certo para a população da Pedreira, que estava com seu posto fechado. Outra, nós pegamos o Porto do Valdariosa, que era um posto recentemente construído com 4 anos de obra pronta, ou seja, 4 anos de obra pronta, lugar nenhum é uma obra velha. Só que quando eu cheguei tinha uma rachadura que você enfiava a mão. Quem estava consultando do lado de dentro era visto por quem estava do lado de fora, dado o tamanho da rachadura. Nós levamos uma defesa civil lá, o secretário falou, prefeito, isso aqui vai cair. O que nós fizemos? Condenou o prédio. Condenou, interditei o prédio na hora. Foi uma confusão. Apanhei um bocado na rede social, porque o morador de lá tinha que ir para outro lugar para fazer o seu acompanhamento de saúde. Sim, é a política de imediatismo, né? O pessoal quer a solução do problema ali da hora. Isso, mas o que eu fiz? Reformei. Sim. Quero agradecer aqui o senador Portinho, que foi quem me indicou a emenda, colocou a emenda para que eu pudesse fazer a reforma desse lugar. Você vai lá hoje, é uma unidade de saúde, que eu não vou puxar a brasa para minha sardinha não, tá? Mas tá mais bonita do que quando entregou pela primeira vez. Tá toda novinha, toda climatizada, equipamentos novos em todos os ambientes.
Eu cheguei lá ontem, né? Foi ontem, Leandro? Foi ontem. Ontem. Cheguei lá ontem para acompanhar, né, a população sendo atendida. Cheguei lá, comecei a bater papo com a população, e eu sei o que eu comprei. Sim. Aí eu cheguei lá, estavam faltando alguns computadores. A menina da recepção me falou: prefeito, tá faltando computador. Estou com um computador aqui, mas precisaria de pelo menos mais 2 para a gente poder melhorar e agilizar o atendimento. Na hora, liguei para a secretária, que já mandou o computador, montou lá hoje, está tudo funcionando perfeitamente. Você vai hoje lá no Valdariosa, as pessoas estão felizes demais, porque o atendimento, primeiro, é bom, segundo, porque o ambiente é um ambiente que respeita o direito do morador de ser atendido num lugar confortável. Obviamente que eu não consegui fazer isso em todas as unidades, dado o tamanho do abandono dessas unidades pela antiga gestão. Mas o trabalho da gente é de terminar um desafio e partir para outro. Abrir lá. Outra, o Três Fontes é uma questão à parte, né? Deputado Hélio Lopes, carinhosamente conhecido como Hélio Negão, ele destinou uma emenda em 2019. Aí a emenda estava em 2019, né? Obviamente, a gente imagina que vão gastar a emenda em 2019. E a emenda de 2019 parada. A emenda de 2020 parada. Eu entrei em 2021, a emenda estava quase indo embora. É porque tem um prazo, né? Tem um prazo. Senão volta. Se não volta. E você tem que devolver e devolver corrigido. Sim. Pegamos, resolvemos o problema administrativo que havia, licitamos a obra e construímos um posto que era o sonho da população lá do Três Fontes. Tá? O posto lá, novo em folha, bonitão, sendo utilizado. Novamente, vou dizer, equipamentos novos em todos os ambientes. Inclusive, Leonardo, a gente fez uma coisa que para a gente era muito importante ter feito com essa compra. As nossas vacinas eram guardadas em geladeira. Falo nossa, porque como eu estou prefeito agora, sim, eu falo por identificação. Mas a gente fez logo uma ação para poder acabar com isso. Quando acaba a luz, faz de conta, acabasse a luz na sexta-feira, o posto está fechado, ninguém sabe que acabou a luz ali. Sim. Aí a luz vai voltar no domingo. As vacinas todas estavam lá, se perdiam. Você ia chegar na segunda, você ia até achar gelado porque a luz voltou. Mas a eficácia da vacina foi embora porque ela perdeu o fator de conservação. Nós compramos câmaras frias para todas as unidades da rede da gente de vacinação. O que é a câmara fria? Você bota a vacina ali dentro, acabou a luz. A câmara fria sustenta aquela temperatura de conservação da vacina até por 72 horas. Então, a gente garante que a vacina que vai ser oferecida para o nosso morador na ponta... Se acontecer alguma coisa no final de semana, ela tem eficácia. Tem eficácia. Tem eficácia. A gente não perde a vacina e o morador não vai estar tomando uma vacina que vai botar em risco a vida do seu bebê ou a vida da sua criança. Agora, é importante porque, como a gente teve aqui a presença do pré-candidato Max Lemos um bate-papo numa segunda-feira, fresquinho, segunda-feira, ele fez duras críticas, falando que a atual gestão colocou a saúde entre as 7 piores do estado, né, no último ano. E o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Nós fomos pesquisar e nós pesquisamos aqui a informação que foi trazida por ele. A atenção primária à saúde de Queimados era a 7ª pior no segundo quadrimestre do ano passado, segundo dados do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. E o que o senhor tem de resposta a essa situação e o que o senhor tem feito sobre isso? Ele só não trouxe em comparação com o período dele de vigência de 12 anos, né? Se pegar os números dele, a gente pegou aqui a cobertura de saúde em 22% quando a gente assumiu. Faltando médico, faltando técnico, a gente agora contratou uma empresa de atenção básica para poder justamente a gente fazer, completar essas equipes em cada posto de saúde, o que vai gerar um aumento de oferta. Sim. Então, assim, pega os números, manda ele comparar, que ele não tem mania de fazer isso, não. Por exemplo, ele fala que é o cara que mais botou recurso na cidade de Queimados. Ele fala com muita veemência, né? Eu fico admirado, eu acho que é muito corajoso dizer isso. E aí a gente faz um somatório básico ali só de emendas captadas por nós. Ele, em 12 anos de grupo de governo ali, assumindo a prefeitura, ele trouxe 32 milhões de emenda para a cidade de Queimados. A gente, com 3 anos e 8 meses, já passamos de 100 milhões. Assim, só tem que colocar os números um do lado do outro para você entender realmente. Por exemplo, ele fala de segurança. Me perdoa até tá misturando as bolas um pouquinho. Ele fala de segurança, criticou a segurança lá para nós, a segurança tá horrível, a cidade, isso aqui. Só que ele esquece que a cidade de Queimados foi a primeira cidade mais violenta do Brasil na gestão dele. E você sabe que quando o anuário da violência saiu em 2016. Só que os dados coletados são dados coletados dos anos anteriores. Inclusive, nós fizemos essa pergunta aqui, nesse bate-papo, falando sobre essa questão, né, da segurança pública, que no período do mandato do prefeito, então ex-prefeito, né, houve um aumento na questão da violência
na segurança pública. Não, na E verdade... ele se defendeu afirmando que em 2016 ele teve uma taxa de letalidade maior, que a polícia agiu, fez operações, enfim. Teve essa questão dessa defesa. Mas já que a gente entrou nesse tema de segurança pública, como hoje se encontra a cidade de Queimados na questão da segurança pública, quais são os projetos que o senhor tem executado e tem projetado para executar? Então vamos lá. Só para voltar um pouquinho, Sim. eu estava nessa linha de raciocínio. 2016 saiu o resultado. Sim. Mas de um resultado coletado antes. Sim. No Anuário da Violência só sai o resultado que foi trabalhado. Você coleta todo o resultado, faz a análise dos dados todos que você levantou, e aí você publica o ponto de chegada de todo aquele dado. Então, em 2016, ele deixou a cidade mais violenta do Brasil. Verdade, mas como é que consegue dizer que... porque a polícia enfrentou mais? Eu lembro que a gente entrava no São Simão e não tinha problema. E hoje é difícil de entrar. Sim. Então ele tem que lembrar quem de verdade deixou esse ambiente de criminalidade e violência imperar na cidade de Queimados. Pergunta que eu faço, o que é mais difícil? Você resolver o problema de quem invadiu a sua casa e está lá há muito tempo, ou você ter feito uma frente, uma defesa para que não entrasse? Sim. Então a gente pegou aquilo degringolado. Hoje nós não somos a cidade mais violenta do Brasil. Não está no patamar que a gente queria. E o nosso trabalho, inclusive a chegada do Zaqueu, tem também esse viés pra gente. É isso que eu ia perguntar ao senhor, porque o Zaqueu é ex-chefe da Polícia Civil, foi deputado, né? E ele tem essa experiência na área da segurança pública. E o que vocês têm planejado e projetado para poder atuar nessa questão? Porque o patrulhamento extensivo e a polícia investigativa é de responsabilidade do Estado e da União, né? Que é a Polícia Federal. E você tem o patrulhamento ostensivo das rodovias, que é a Polícia Rodoviária Federal. E o patrulhamento ali ostensivo nos municípios é por conta do Estado da Polícia Militar. Sim. E a gente tem a Polícia Civil, que também é do Estado. Inclusive, o Zaqueu foi ex-chefe da Polícia Civil. O que vocês têm projetado quanto a essa questão da segurança pública, planejado para o melhoramento da guarda, Eu costumo dizer, né, e tenho feito essa pergunta, falando sobre a questão da iluminação pública, que é algo muito importante para trazer uma sensação de segurança melhor. E o que o senhor, como prefeito, tem projetado para construir e ajudar, auxiliar o Estado, né, compor junto com o Estado para poder melhorar a sensação de segurança do morador? Então, aí hoje... Repetindo, a gente não tem o patamar que a gente desejaria, mas não é nem de perto a primeira cidade mais violenta do Brasil, né? Segundo, que a gente tem 12 viaturas atuando no nosso PROEX, que é um trabalho que a gente fez. Auditivamos o PROEX da cidade, aumentamos bastante. Hoje eu tenho 12 viaturas que o pessoal chama de laranjinha. E elas ficam rodando, dando suporte junto com o batalhão de polícia militar da cidade, que tem que atender Japeri, Queimados, Paracambi, Itaguaí e Seropédica. Então, o nosso batalhão atende a 5 municípios. Então, realmente, esgarça muito esse tecido da segurança pela a extensão territorial. 24º. Mas a gente agradece aqui ao coronel... rapaz, agora esqueci o coronel... Eu vou pegar o nome dele aqui. Esqueci agora... Coronel Souza, que está fazendo uma parceria maravilhosa com a gente lá, está ajudando muito, e a gente coloca as nossas 2 viaturas atuando junto na cidade. Outra, a gente está com um projeto de monitoramento, né? Na verdade, o deputado depois começou a falar também projeto de monitoramento, que a gente já falava um tempo atrás. A gente está com um projeto pronto de monitoramento e a gente está agora atrás do recurso, de uma emenda para a gente conseguir executar esse projeto, e a gente vai botar uma central de monitoramento com leitura facial, com leitura de placa, o que vai de alguma forma intimidar também a presença do marginal chegar ali na cidade com mandado de prisão aberto ou entrar na cidade com uma placa roubada ou de carro ou de moto. Então a gente está implementando isso também. E tem uma atuação maior. O município, com a parceria com o PROEX, né, tem uma atuação maior. E o PROEX da gente realmente, nós aditivamos o PROEX e aumentou muito. Para você ter uma ideia, a gente, 12 viaturas rodando na cidade. Claro que não dá para você basear uma viatura por bairro, mas a gente tem um patrulhamento, a gente vai... Até porque é um complemento à polícia militar. É um complemento. E a gente faz o patrulhamento, o nosso patrulhamento segue também, de alguma forma, a mancha criminal para a gente poder inibir, intimidar. Outra, a gente, não falar de guarda, você pegar qualquer guarda metropolitano nosso, ele vai saber a diferença clara do que a gente realizou ali. Os caras não tinham verba do uniforme, eram, maltratados
não tinha lugar para trocar. Qual é o efetivo hoje da guarda? São 11 guardas metropolitanos lá com a gente. Sim. Então eles não tinham a verba de uniforme, a gente dá a verba do uniforme para todo ano eles atualizarem o uniforme deles. Eles não tinham onde trocar de roupa hoje. Eles são tratados com respeito. O senhor fez concurso para... Fez não, né? O senhor respeitou o concurso público para a educação que já tinha realizado e convocou 740, mais de 700 professores. Mais de 100 O professores. senhor pretende fazer o concurso para a guarda municipal? Pretendo sim, pretendo, porque a gente acha importante aumentar o efetivo da guarda, inclusive para a gente conseguir fazer esse trabalho com mais volume. E como o senhor pretende compor ali a guarda? O senhor pretende entrar dentro desse projeto que hoje a sensação é falar sobre uma guarda municipal armada? O que o senhor pensa sobre isso? Então, a gente estuda esse caso também. A primeira coisa agora é a gente aumentar o efetivo. A gente aumentar o efetivo, ter mais braços na rua, mais gente fazendo esse reforço desse projeto de segurança que a gente tem para a cidade, da gente mitigar esse número cada vez mais. Outra coisa que a gente tem feito muito é fazer promoção social. A gente está entrando em bairros historicamente abandonados, a gente está levando infraestrutura urbana, a gente está levando um espaço onde haja recreação e lazer, e a gente tira a criança daquele ambiente, talvez assim, mais vendo maus exemplos acontecendo e elas também adotarem aquele tipo de caminho. A gente está reformando praça, a gente está botando LED na cidade inteira. Você falou do LED, da importância do LED na estratégia de segurança. A gente está botando LED na cidade toda. Nós vamos trocar os 14 mil pontos que a gente tem de luz amarela por LED ainda esse ano. Então a cidade vai ganhar uma iluminação muito mais eficaz e isso vai gerar um tipo de reforço na estratégia de segurança que a gente tem lá. Tenho certeza que com a chegada do Zaqueu agora também, trazendo a inteligência que ele tem, que foi chefe de polícia civil, atua na segurança pública do Estado, inclusive também atua na segurança pública, na parte de segurança do governo federal, ajudando na confecção do PRONASSE. A gente tem assim, um know-how muito grande agora para mitigar esse ambiente de violência que a gente quer combater e entregando para a cidade de Queimados níveis muito melhores de sensação de segurança. Bom, prefeito, a gente falou sobre segurança, sobre educação, falamos um pouco sobre saúde, mas nós temos aqui uma pergunta falando sobre a questão de geração de emprego e renda, e isso é uma questão que gostaria muito de entrar no assunto com o senhor. A Andréa Araújo pediu para a gente falar um pouco sobre a geração de empregos. Queimados precisa de mais empregos. Há muitos jovens sem emprego. Fale um pouco, prefeito, sobre o emprego para os jovens e adultos. Também fale um pouco, né? É o comentário dela, né? Mas eu acredito que ela gostaria que a gente falasse um pouco sobre essa questão de geração de emprego e renda. Cidade de Queimados tem um parque industrial que é muito importante aqui para a Baixada Fluminense e, obviamente, muito mais importante ainda para a questão da cidade de Queimados, né? Porque eu acredito que a maioria dos empregos sejam gerados ali na cidade. E o que a prefeitura tem projetado e planejado para poder conseguir atrair ou tentar fazer com que as empresas permaneçam no parque industrial ou até mesmo dentro do comércio da cidade de Queimados para manter ou gerar ainda mais empregos para o morador de Queimados? Vamos lá. A gente veio de uma pandemia, 2021, uma pandemia que abalou o mundo. E após essa pandemia arrefecer e, graças a Deus, ter diminuído aos níveis que diminuiu, a gente viu o enfraquecimento da economia, que foi uma consequência natural desse mundo paralisado. Então, assim, muitas empresas fecharam, muitos comércios fecharam. A gente vê isso, inclusive, no centro do Rio de Janeiro. E a gente começou a fazer um trabalho de busca ativa para a gente conseguir trazer novas empresas para a cidade de Queimados. Uma tarefa que não foi tão fácil nesse começo agora, por conta desse resquício da proximidade com a pandemia. Mas a gente continua trabalhando e a gente, só para você pegar na Júlio Sérgio, né, que o deputado fala também que fechou muitas empresas fecharam por uma razão econômica. Esse dia saiu lá a 3B fechou, mas a 3B fechou não só em Queimados, fechou em 3 lugares. Então tem uma questão econômica de fundo que sustenta a razão do fechamento dessas empresas. E a gente tem feito busca ativa, está chegando uma empresa de computação em nuvem para a cidade, a gente está já negociando com ela, tirar a licença e tudo mais, chega para fazer computação em nuvem, que é o que é de mais novo no mundo, você vê de espaço em nuvem, vai chegar em Queimados. Tem uma outra empresa, que é uma marca muito conhecida, que ela vende produtos, mas ela compra a sacaria toda e traz, e nesse lugar, ela pega aquela sacaria, envelopa aquilo tudo na sua marca e começa a distribuir. Eu não vou falar o nome aqui, porque tem gente que gosta até de prejudicar, eu não vou citar nomes, mas aí pode recorrer lá, porque a política é um negócio terrível, tá? Tem gente que corre lá para tentar prejudicar, porque quer vender o caos para a cidade.
aí vende o caos para a cidade, depois para se colocar como salvador da pátria. Mas é bom falar também depois que o negócio já tiver Não, fechado. quando tiver fechadinho, certinho. a gente vai... Mas tá em vias de finalizar. Sim. Eles vão montar um centro de distribuição também no Parque Industrial da gente, e dali eles vão distribuir seu produto para o Brasil. Então, a gente está trazendo essas novas empresas. Queimados fica num local muito... o Parque Industrial ele fica bem posicionado demais. Né? Muito bem posicionado, mas com uma dificuldade que tinha. Qual era também a reclamação das empresas? Você tem um parque industrial bem posicionado, mas quem estava vindo do Rio para voltar para o parque tinha que se dirigir até o viaduto de Engenheiro Pedreira, fazer uma volta lá atrás e voltar pela Dutra pelo outro lado, em sentido ao Rio, para entrar no parque industrial. Ou seja, ela fazia o contorno... Em sentido São Paulo, ela tinha que contornar lá na frente para voltar para o parque industrial. Aí isso dificulta, porque você sabe que empreender no Brasil é uma tarefa muito difícil. Você tem uma carga tributária que não é fácil de enfrentar, então tudo aquilo que você consegue economizar de custo de operação, isso se reverte na mercadoria mais barata e com mais saída de venda. Sim. Então, essa foi um desafio que a gente assumiu logo desde o primeiro ano do governo. Conversei com pelo menos 3 secretários de transporte do estado do Rio de Janeiro, e agora, graças a Deus, com a EcoRio Minas, isso se consolidou. Nós vamos finalmente, e aí eu estou dando notícia aqui praticamente de primeira mão, nós vamos finalmente ter o nosso viaduto na entrada do Parque Industrial. Porque o cara tinha que ir lá em Engenheiro Pedreira para voltar e entrar no parque. Aí, se ele quisesse para São Paulo, estivesse saindo do parque, ele tem que vir lá na entrada de Queimados, pegar o viaduto, subir, voltar, entrar na Dutra do outro lado e seguir em direção a São Paulo. Isso acarreta para ele um custo maior na produção dele, na operação dele. Então, hoje a gente já tem a EcoRio Minas com um compromisso, inclusive já está fazendo a duplicação, e o canteiro de obras dela começa pela cidade de Queimados. Então, a EcoRio Minas já tem esse compromisso de construção o viaduto na entrada do Parque Industrial. Aí o que acontece? A empresa que está operando ali, ela não precisa nem ir em Engenheiro Pedreira, nem voltar a Queimados. Ela opera direto. Se ela quiser sair para São Paulo, ela já vai embora, sobe, vai embora para o outro lado. Se ela quiser voltar para o Rio, a mesma coisa, a facilidade que vai ter. Então, isso gera um custo mais baixo da operação. O que vai acontecer? O nosso Parque Industrial vai se tornar, no estado do Rio de Janeiro, um parque mais atrativo. Então, o empresário vai querer colocar sua atividade produtiva ali. Por quê? O nosso parque, primeiro, está na beira da Dutra, próximo ao Arco Metropolitano, e outra, a gente tem um parque próximo do porto de Itaguaí, Sim. que é o maior porto do Mercosul. Então, hoje a gente tem um parque industrial com potencial que vai dar uma alavancada. Por quê? Porque o viaduto vai aproximar novas empresas da gente. E outra, na Juscerja, a gente abriu já mais de 500 empresas novas abertas em Queimados na Juscerja. Então, assim, a gente tem feito um trabalho para combater o desemprego, para a gente poder gerar mais vagas. O nosso Cine, nos primeiros anos de governo, foi o Cine, primeiro lugar do estado do Rio de Janeiro, que mais batia a meta. Tanto a meta, inclusive aquela meta do cara que ficava no auxílio, a gente conseguia tirar esse cara do auxílio e reingressar ele no mercado de trabalho. Então a gente bateu em primeiro lugar várias vezes por 2 anos consecutivos, e a gente está fazendo um outro trabalho paralelo, que é uma deficiência para a juventude. Eu queria falar para a juventude. É isso que eu ia perguntar também. A gente tem a Casa da Inovação, que a gente insere o jovem da gente dentro daquele que a gente chama de profissões digitais, Sim. que são o futuro do mundo. Isso aí é o futuro do mundo. Tecnologia. A gente insere esse jovem nessas profissões digitais. Além disso, a gente já está em tratativa com o IFRJ, que todo mundo conhece, é uma instituição do governo federal, no campo de formação. É fenomenal. E a gente está doando um terreno da cidade para o IFRJ, inclusive, salvo o melhor juízo, semana retrasada já houve uma visita técnica para a gente avançar nas tratativas. Aí eu trago para dentro da cidade de Queimados, inclusive foi uma promessa do passado, né? Que foi feita no passado. Nós vamos ter o ERJ. Vai começar quando? Vai começar agora, ó. Mês que vem vai começar. E o ERJ é um sonho lá que até hoje não se consolidou. E a gente está na tratativa já conversamos com a Almada, a gente já ofereceu o terreno, fez a vistoria técnica agora do terreno. A gente está avançando nisso para a gente levar formação e qualificação profissional de verdade para dentro da cidade de Queimados, e a gente poder pegar esse jovem e dar uma profissão para ele, que você sabe que o FRJ o pessoal vai pegar lá dentro, né? Sim. Agora, a qualificação é muito importante, mas como é que o senhor pretende, por exemplo, fazer com que as empresas que se instalem no parque ou que venham para o comércio ali na cidade de Queimados, enfim, empresa de tecnologia, possa dar mais oportunidade também ao jovem, porque é muito importante criar um projeto para que esse jovem tenha o primeiro emprego, né? Importante falar sobre isso, porque inclusive a gente teve um projeto a nível de governo federal que era para fomentar o primeiro emprego. Sim. Haveria uma desoneração de folha
e aí essa empresa seria capaz de contratar esse jovem com benefício fiscal. E o deputado que quer voltar a ser prefeito, inclusive, foi um dos que votou contra, né? Ele não gosta que diz, mas como a gente precisa ser claro e dizer a verdade, ele votou contra uma medida que por baixo, falando em números pequenos e rasos, geraria de cara 2,5 milhões de empregos no Brasil. Então, essa legislação na minha mão, eu entrava com ela dentro do parque industrial, a gente conseguiria fazer isso funcionar a pleno vapor e ter o nosso jovem empregado no primeiro emprego, porque a gente sabe que a dificuldade da empresa tem que ter experiência, mas o cara está acabando de sair da formação dele. Então a gente quer, primeiro, poder fazer uma relação com essas empresas, fazer uma parceria com elas, e a gente está estudando isso, como é que a gente cria uma legislação em que a gente consiga, trabalhando com essa empresa, garantir para ela algum benefício fiscal para ela fazer a contratação desse jovem que precisa desse primeiro emprego, para ele adquirir a tão sonhada experiência. Porque eles exigem experiência, mas como é que você vai ter experiência? Se essa legislação tivesse sido aprovada, aí precisa ser dito, porque assim, vinha do governo federal, vinha uma lei aprovada na Câmara dos Deputados. Aí todo mundo tem que se enquadrar dentro dela. E a gente ia pegar e transformar, e a gente pegar esse limão, Léo, ia fazer uma limonada maravilhosa. Sim. E é muito mais do que política. A gente está falando de desenvolvimento da região a partir do braço forte desses jovens. Sim. Deles ingressando no mercado de trabalho. Porque o jovem quer trabalhar. Quer trabalhar, vai gerar experiência, e quanto mais rápido ele entra no mercado de trabalho, mais ele contribui para esse mercado poder ele ser catapultado, ele aumentar a capacidade dele de gerar riqueza e renda. Só que aí agora a gente tem que estudar uma outra forma, eu botei a equipe para estudar, a gente construir um caminho de maneira que a gente consiga colocar esse jovem dentro dessas empresas trabalhando. Se essa legislação, tivesse sido aprovada, a gente estava com a faca e o queijo na mão, mas infelizmente o deputado que representa a nossa cidade preferiu votar contra, e nesse voto contra também consolidou a derrota dessa juventude toda do Brasil. Aí são os planos do prefeito Glauco Kaiser para o desenvolvimento da cidade na questão econômica de geração de emprego e renda e atrair, né, as empresas para a cidade de Queimados, que tem um parque industrial que é muito forte, muito importante para a Baixada Fluminense. Mas esqueci uma coisa também, desculpa. Claro, pode. A gente tem uma empresa, a MRS, Sim, que ela tem lá no site dela, vou citar a expressão que está lá mais ou menos escrita, Queimados como uma região prioritária de investimento. A gente teve uma reunião com essa empresa no ano passado, se eu não me engano, e há a projeção de que ela comece a investir de fato na área que ela tem ali a partir do ano de 2025. Sim. E a gente está falando ali de criar um porto seco, um hub logístico. A gente está trabalhando junto com essa empresa para dar todo o suporte para que esse investimento aconteça no prazo mais rápido possível e a gente consiga ver essa empresa investindo ali, criando esse hub logístico, para que dali ela distribua essas mercadorias. Porque hoje a MRS transporta só minério, né? Eles querem modelar a maior parte de minério e um outro pedaço de mercadoria. Eles querem modelar metade minério e metade outro tipo de carga. Então, a partir desse hub logístico, a gente tem uma explosão de oportunidades na cidade de Queimados. Por quê? É uma empresa que chega para fazer daquilo ali um hub de logística, várias empresas vão entrar ali também e a gente consegue ver a cidade de Queimados ter um impacto de investimento muito grande, gerando vagas diretas e depois vagas indiretas que vão de fato impactar não só a economia da nossa cidade, vai impactar a economia da região inteira. Agora, falando um pouco sobre questão de obras, saneamento básico, que isso é um tema muito importante para a população de Queimados, porque a gente sabe que não só é Queimados, mas a Baixada Fluminense inteira ainda tem muitas regiões para serem alcançadas pelo poder público. Exatamente. E as regiões que foram alcançadas ainda tem a questão da reforma, né, de você fazer um trabalho, o recapeamento asfáltico, desentupir o esgoto, as manilhas, enfim, são várias questões para essa parte de obras e infraestrutura. Eu queria saber do senhor o que a cidade de Queimados avançou durante o seu mandato e o que o senhor pretende trazer de mais obras para o município. Primeiro, é importante dizer que nós pegamos 9 obras grandes paradas na cidade de Queimados. Eu vou citar, se eu lembrar todas de cabeça, eu vou citá-las. A gente pegou uma escola chamada Escola Ana Maria dos Santos Perobelli parada, para você ter uma ideia, ela havia sido demolida e foram construir uma nova e 8 anos depois, quando eu assumo o mandato em 2021, ainda estava no ferro. Estava tudo parado no ferro. A gente foi lá, licitou, a obra está transcorrendo, vamos entregar ainda nesse semestre. Nós pegamos parado o posto da Pedreira, como eu citei para você, começaram uma reforma, a obra ficou parada há 7 anos, nós fomos lá, reformamos e devolvemos o posto da Pedreira para a população.
Pegamos uma estação de tratamento de esgoto, cujo dinheiro havia sido todo gasto, e, inclusive, o TCU tinha aberto contra nós uma tomada de conta especial, né? E eles começaram a obra lá atrás, a gestão antiga, deixaram a obra sem concluir. Eu estava sendo cobrado dessa obra e o dinheiro havia sido todo gasto. Eu tive que arrumar novos recursos para retomar a obra e devolvê-la para a população. Nós acabamos a obra e colocamos sob o controle da Águas do Rio, que é hoje quem opera a estação de tratamento de esgoto ali do São Jorge. Pegamos uma piscina parada, que eles também começaram a construir, que eu cheguei lá, era só um buraco. Uma piscina era para parte esportiva, no caso? Uma piscina semiolímpica, né? Uhum. E hoje a gente concluiu a obra da piscina, inclusive lá com vagas de natação aberta para a população de Queimados. A gente, inclusive, leva as nossas crianças com deficiência para fazer estimulação ali. E a gente hoje tem uma piscina adaptada, inclusive, para pessoa com deficiência. Então a gente pegou a parada, era um buraco lá, mal acabado. A gente retomou a obra, entregou essa obra. A gente entregou em 2022 28 apartamentos do Eldorado 2, que também estavam parados, nós retomamos e entregamos. Estamos agora terminando 106 apartamentos do Eldorado 1, mais outra obra parada, cujo dinheiro havia sido todo gasto e a obra ficou parada. Nós retomamos, estamos trabalhando lá, vamos entregar ainda esse semestre. E retomamos uma obra tão importante para a cidade agora, que é emblemática, que se chama o Condomínio Dona Ivone. Ele ficou parado... Sobre o Condomínio Dona Ivone, que é importante a gente falar um pouco sobre ele também, né? Que é uma obra que começou em 2015, né? Em 2016 ela estava paralisada e ficou por anos parado até esse ano, né? E ali é uma estrutura muito grande. 1.200 apartamentos. 1.200 apartamentos. E só estava ali basicamente o esqueleto, né? Pronto. Bem pouco avançado aquela obra ali naquela região. E é uma região que a gente, com imagens de drone, a gente consegue ver uma região que ainda precisa de muita atenção do poder público. Certamente. Porque precisa de asfaltamento, precisa de uma creche, uma escola, precisa de coisas, porque são 1.200 famílias que irão para lá. Você tem que ter toda uma infraestrutura urbana para absorver. Isso, a gente está falando 1.200 famílias. Se a gente falar de uma família com 3 pessoas no mínimo, né? Que a gente está falando no mínimo, 3 pessoas, a gente já vai ter 3.600 pessoas morando naquela região. Você gera um adensamento urbano ali muito grande. Isso, muito grande. E era uma obra que ficou parada e agora ela está retomada. Está retomada, né? Voltou essa voltou. obra. O que tem projetado ali para aquela região? Porque verdade, é preciso fazer também a execução de outras obras. Obrigado, né? Pela sua pergunta, que você me dá a oportunidade de fazer um esclarecimento para todo mundo. Na verdade, a gente retomou essa tratativa em 2021. Não conseguimos avançar, mas continuamos tentando até que a gente chegasse numa reunião ano passado com a Diretoria Geral do Banco do Brasil, que é o operador financeiro desse empreendimento habitacional. Então a gente pegou todo o acervo de documento, que inclusive não havia totalmente na Secretaria de Obras quando a gente assumiu. Havia um pedaço desse acervo, mas faltava muita coisa, lacunas que a gente não conseguia entender. Como o Banco do Brasil era o operador financeiro, a gente fez uma reunião lá no prédio central, lá em Brasília. Depois eles enviaram toda a cópia de toda a documentação que tinha. Então a gente completou o quebra-cabeça. Então, para que a obra fosse retomada, a gente teve que assumir com o Banco do Brasil, a reboque também, o Ministério das Cidades, contrapartidas importantes para que essa obra pudesse ser retomada de fato. Então a gente assumiu esses compromissos todos e abrimos licitação para a construção de um posto de saúde, para a construção de um CRAS. Um CRAS, importante. O asfalto do entorno e a escola que a gente precisaria também construir. A gente aproveitou uma escola que aí, eu vou falar, quem comprou foi a antiga gestão. Comprou em 2012, só que estava parada desde 2012. A gente lembra do déficit de matrícula que eu te falei? Sim. Como é que pode? A gente ter criança que precisa matricular e você ter uma escola parada desde 2012 num bairro no sol e na chuva. Então a gente já está reformando essa escola para que ela sirva de escola para poder absorver as crianças que vão ser ali das famílias. Que, claro, vai atender o bairro inteiro, mas também indicamos essa escola e a reforma dela para ser entregue para atender o Dona Ivone. Então a gente assumiu as contrapartidas com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, depois de satisfeito de toda a contrapartida que a gente assumiu, de todo o compromisso que assumiu, mandou para o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, e dali partiu para o Ministério da Cidade. Pois bem, hoje a gente tem uma empresa contratada, se chama M. Rocha Engenharia, ela já está no local trabalhando, já tem lá aproximadamente 70, 80 funcionários trabalhando no local fichados, tem canteiro de obra, tem almoxarifado e tem um prazo contratual de 18 meses. São 18 meses
de obra no prazo contratual, mas de acordo com a empresa, eles conseguem terminar em até 12 meses. Então, a gente tem uma perspectiva aí de, no máximo, até o final do ano que vem, para essas 1.200 famílias, depois de esperarem aproximadamente 12 anos de suas vidas, elas receberem um empreendimento que, por direito, é seu. E outra. O sorteio vai ser mantido, né? O sorteio vai ser mantido a partir do momento que se configure toda a família dentro da regra do programa. Sim. Porque a gente, inclusive, encontrou gente sorteada lá que, na época, foi sorteada quando tinha 14 anos. E a regra do programa não pressupõe isso. Quais são as regras do programa? A família cuja renda familiar não ultrapasse 2 salários mínimos, a mãezinha que tem uma criança com deficiência, com doença crônica, ou famílias que tinham sido retiradas de local de risco. Sim. Tem um recorte. Só que a gente está encontrando perfis que não se enquadram. E o que fazer com isso? Não, que se fazer, a gente não vai poder efetivar esse apartamento, uma vez que não foi respeitada a regra do programa. Você tem um programa que ele determina a forma do recebimento do bem público. Então, se aquela família não está dentro daquele recorte, não tem o que fazer, a gente não pode dar. Aí, havendo esses casos, nós vamos promover um novo cadastro e nós vamos promover um ressorteio, para a gente poder entregar para quem precisa, para quem não precisa não pegar um apartamento desse e depois ficar alugando, como casos que a gente conhece na cidade, para as pessoas que precisam. Que é comum, todo mundo conhece apartamentos lá de Minha Casa Minha Vida lá na cidade, que hoje são alugados para quem precisa. Ou seja, quem recebeu parece que não precisava, porque está alugando para quem precisa. Então, essa regra nós vamos respeitar cabalmente, porque a gente quer ver que uma família realmente, que não teria condição nenhuma de ter uma casinha sua, para dizer que é sua, que ela receba, e não uma pessoa que não precisaria para depois usar o apartamento a seu bel prazer. Então, isso a gente não vai permitir em hipótese nenhuma. Agora, quem está enquadrado na regra, quem tem o direito estabelecido dentro da regra do programa, essa pessoa pode ficar tranquila. Ninguém vai mexer com o seu direito. Muito importante esse esclarecimento, porque são 1.200 famílias, né? E obviamente que existem pessoas que precisam de uma moradia digna, sair dessas condições que englobam ali o programa, porque tem regras, e aquelas regras ali são para as pessoas que estão mais vulneráveis, e quem está vulnerável, ela precisa de fato ter acesso. Quem o programa quer atingir? Aquela família que mora em local de risco, Sim. que tem uma renda muito pequena. Sim. E que dificilmente vai conseguir construir uma casinha, Sim. vai comprar um apartamento. Não tem condição. Então o programa vem saldar uma dívida com essa população, que sozinha não teria condição. Então, bem público, que é dinheiro deles, tá? Sim. Que não é favor, não. Sim. A gente tem um país que todo mundo paga imposto que nem um Absurdo, troço. É uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, quando essa família é atingida, se faz justiça a uma família. Sim. Então faz justiça, uma casinha, um lugar para dizer que é seu, um lugar para quando, eu vou ficar velhinho, vou ficar aqui na minha casinha, ninguém vai me importunar. Que aluguel é um negócio terrível. Você vai pagando, é um dinheiro que não volta nunca mais para sua vida. Então, assim, é chato quando a gente vê quando essa regra não é respeitada. Então a gente vai fazer isso. Se a gente tiver que comunicar os casos, não vão comunicar o MP, os órgãos de controle, para que se tomem as providências, inclusive com relação ao mal feito praticado. O que a gente não pode admitir é que uma família que precisa seja deixada de fora. Ideologia de partido A, partido B, partido que é de esquerda, extrema direita, enfim. O senhor é evangélico, é cristão, né? E o senhor vem candidato pelo Partido União Brasil. Isso. E o senhor também tem... A gente vê muito o senhor tendo como parceiro o Lindenberg, né? Até ano passado ele foi Ajudou um dos responsáveis. E o Lindenberg é do PT. Ajudou a gente com emenda. Hoje o senhor se define como? Esquerda, direita, o senhor tá... Eu vou te contar uma história primeiro contando. Eu tenho o Lindenberg que me ajudou, tá me ajudando, bota de recurso na cidade, e a gente honra todo mundo que ajuda a nossa cidade. Sim. Sob o ponto de vista de construção de política pública, a gente precisa de todo o recurso. Eu tenho o Lindenberg que me ajuda, eu tenho o Juninho do Pneu que me ajuda, eu tenho o deputado do Auro que já me ajudou bastante também, eu tenho o Carlos Jordi que me ajuda, eu tenho o Luiz Lima que me ajuda. Enquanto evangélico, você está certo, eu sou evangélico desde os 10 anos de idade e bato carteirinha em cima de valores que eu trago comigo a vida inteira. Claro. Glauco, você é contra o aborto? Sou contra o aborto. Como? Sou contra o aborto. Você fala, Glauco, você é a favor da liberação de droga? Sou contra a liberação de droga. Então, assim, são bandeiras que a gente traz há muito tempo, até porque eu tenho vivências
dentro desse mundo que me fez levar não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista da minha vivência. Quantas mazelas sociais gravitam em torno do tráfico de drogas. Sim. Então, assim, são bandeiras que não tem como a gente negociar. Mas quanto a prefeito de Queimados, o senhor tem essa linha ideológica de pensamento de esquerda ou de direita? O senhor segue... Eu tenho uma linha ideológica desses valores que se enquadram dentro da direita. Sim. São valores muito claros, estão enquadrados dentro da direita ali. E trabalho eles com muita responsabilidade, com muita firmeza, e a gente vai continuar assim, porque foi isso que eu aprendi a minha vida inteira. A gente, assim, eu não recebi esses valores por conta da política, Léo. Sim. Eu não penso assim porque eu vim para a política, eu vou passar a pensar assim. Eu penso isso porque eu tenho uma vida inteira fazendo desse jeito, pensando desse jeito. Então vai ser dessa forma. Eu estou com 50 anos. Dificilmente um cara com 50 anos, ele muda tão radicalmente. Mas o senhor não tem problema em conversar, por exemplo, com o governo federal, que hoje não, é eu tenho que conversar com o governo Sim. federal. São recursos importantes. Inclusive agora, a cidade de Queimados foi contemplada com 33 milhões em projetos. Nós conseguimos mais uma escola, nós conseguimos mais uma creche, nós conseguimos mais uma praça-céu, nós conseguimos, acho que são 2 UBS, né? 2 UBS Esporte 2, nós conseguimos dinheiro para fazer encosta no Morro da Caixa d'Água, que depois das últimas chuvas a gente precisa fazer esse trabalho ali para que a gente dê mais segurança para aquela população. Eu vou continuar dialogando em busca de recurso, entendeu? Mas as pautas que eu defendo, já as defendo muito lá de trás. Então, quem me conhece há muito tempo, inclusive das minhas escritas no meu blog, não tem dúvida quanto ao meu perfil. Isso aí não tem dúvida nenhuma, porque a política não me ensinou essas coisas. Eu não cheguei... E foi até engraçado que eu estava lá na Assembleia de Deus do Bispo Abner, uma pessoa que virou um amigo meu, e ele falou assim, ele não virou cristão por conta da política. Eu não vou a uma igreja por conta da política. Você tem uma ideia? Você vê que nesse momento muita gente começa a frequentar a igreja. Muita gente é evangélico, se diz esquece, cristão, eles vão para lá, eles não estão achando que vão dar um mergulho dentro de um culto e vão sair cheio de voto. Você tem uma ideia, eu vou em qualquer igreja e não falo de política. Sim. Não falo em hipótese nenhuma. Eu pego a oportunidade, eu falo da Bíblia, faço a reflexão sobre um texto devocional, termino. Se o pastor quiser conversar sobre política comigo, ele vai conversar em outro momento. Vamos conversar no gabinete, vamos conversar no meu gabinete, no gabinete dele, a gente vai trocar uma ideia, até porque são meus amigos de décadas. A maior parte dos pastores de Queimados... Isso é contra o uso do púlpito para falar sobre política? Não, eu não falo em política em púlpito. Eu não acho que é o lugar. O púlpito é o altar ali da igreja, tá? O púlpito é para falar da palavra de Deus. Ali, qual é o sentido do culto? Primeiro, uma celebração ao Deus que a gente crê. Sim. Segundo momento, é de dividir com aquele que nos visita uma palavra sobre o Deus que a gente crê. Então, todo o ambiente ali é voltado, primeiro, para a gente, junto, enquanto comunidade cristã, louvar a Deus. Segundo, para pregar a mensagem do evangelho, para que quem entender que aquela mensagem faz sentido no seu coração, abrace essa fé junto conosco. Sim. Assim, não é um lugar para a gente falar de voto, para a gente falar de nada, a gente tem que falar da palavra de Deus ali. Sim. Então, assim, foi uma coisa que eu adotei, inclusive desde 2018, tá? Quando eu fui a primeira vez ser candidato, pré-candidato, eu não falei de política em igreja. Quando uma vez tocaram nesse assunto na igreja, eu quase desfaleci. Eu fiquei pálido, porque eu acho que cada ambiente ele é preparado para o seu lugar. Política a gente vai discutir na rua, a gente vai falar na rua, mas você não vai me ver frequentando uma igreja para falar de política nela ou em busca de voto, porque tem muita gente que vai aparecer agora, Léo. Vai na igreja, participa de um culto, vem aqui, participa de outro, mas não tem nenhuma vivência lá. E assim, eu sou fruto disso. Eu estou desde os meus 10 anos lá. E na mesma igreja, tá? Não sou aquele cara que fica pulando de uma igreja para outra. Não estou dizendo que quem sai para uma igreja está errado. Eu acho que quando não deu certo aqui, ele tem que caçar um lugar onde ele se sinta mais à vontade, onde ele fique em paz para seguir a Cristo ali junto com aquela comunidade de fé. Eu estou na mesma igreja porque eu me encontrei ali, vivo a minha vida inteira ali, conheci minha esposa ali, crio meus filhos ali, e assim, claro que boa parte dos meus amigos, alguns não estão mais, uns foram para outro estado, outros estão em outra igreja, mas ali é onde eu me sinto, eu mesmo, sob o ponto de vista de um homem de fé. Indo para as considerações finais aqui nesse nosso bate-papo, que a gente já está aqui conversamos sobre vários assuntos que são importantes, e eu acredito que se fôssemos conversar sobre todos os assuntos pertinentes e que fossem importantes, né, para a cidade de Queimados, a gente, em 1h30, a gente não consegue fazer isso, porque são muitas coisas, né? Verdade. São muitas coisas para serem conversadas, são propostas para serem apresentadas, enfim. E indo para as considerações finais,
Gostaria de agradecer ao senhor por disponibilizar um tempo da sua agenda, por estar aqui conosco, né, nesse bate-papo que é de suma importância para a população de Queimados, para ouvir as suas propostas, para debater, para ter esse contato também com o senhor. E agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast. São diversas propostas que o senhor tem, são realizações do seu governo e o momento onde é importante ser falado sobre tudo que foi feito. O que, pra gente ir para as considerações finais, só mais uma pergunta. O que mudou do Glauco Kaiser de 2020 pro Glauco Kaiser de 2024? E aí a gente já emenda nas considerações finais do senhor. Cara, acho que a principal mudança é a carcaça, né? A política é um ambiente vulcânico. Você apanha muito primeiro, né? A gente tem uma cidade que existe há mais de 100 anos, emancipada há 33, e que boa parte dos problemas que eu tenho hoje não foram criados por mim. Sim. Só que eu estou na correria, no desafio de desenvolver e vencer esses desafios. E aí você aprende a apanhar, a ter carcaça, a aguentar isso tudo, a ter equilíbrio emocional, a saber equilibrar isso tudo e continuar trabalhando com firmeza, sem atacar ninguém, sem xingar ninguém, sem dizer que ninguém é vagabundo. A gente não tem essa mania. A gente gosta de trabalhar e de entregar o melhor da nossa energia, do nosso esforço para transformar. Então, assim, o Glauco Kaiser é esse Glauco que aprende amadurecendo com as dificuldades. Dizer que, acho que eu preciso falar isso aqui, a gente pegou outra coisa que eu achei um absurdo na cidade, foi uma previdência com rombo de 47 milhões. Eu acabei esquecendo de falar dos nossos idosos e aposentados estarem em risco de em 8, 10 anos não receberem suas pensões nem seus salários por conta do repasse que foi tirado do ativo, né, descontado do ativo e não foi repassado para lá, e o patronal que devia ser pago também para o cofre da Previdência e também não foi pago. Isso gerou um rombo de 47 milhões, a gente conseguiu consertar. Outra, uma tristeza que a gente acabou de ter notícia, fomos comunicados pelo Tribunal de Contas do Estado de uma auditoria governamental feita na gestão do atual deputado, né, foi de 2012 a 2020, né, do seu grupo político, em que investiram dinheiro da Previdência em fundos de investimentos não validados pelo CAD Previdência, e isso gerou um outro rombo de 31 milhões. E que, claro, o tribunal já indicou a gente fazer tomada de conta especial, vai ter uma ação regressiva contra as empresas para poder devolverem parte desse prejuízo. Então, esclarecer isso tudo para a população num momento tão importante que vem pela frente, da gente ter elementos materiais para fazer o discernimento do que se diz e do que se de verdade é. Quando se fala, a cidade vai voltar a dar certo, como muito claramente eles ficam falando lá, e você percebe que não dava certo tão bem assim, porque não dava certo para quem mais precisava que desse certo. Talvez desse certo como projeto de poder, como projeto político, mas não dava certo enquanto política pública, transformando a vida das pessoas. Onde a gente tem um Parque Olímpico que estava abandonado e hoje está lá tomando um banho de asfalto, está ficando lindo, onde a gente tem Vila São João e outros tantos bairros que a gente está conseguindo avançar sobre eles. Então é importante que esse discernimento seja feito nesse momento. E para isso eu assim, primeiro agradeço a população de Queimados, eu tenho feito muitas prestações de conta e todas elas estou sendo muito bem recebido. Até no momento inicial as pessoas, talvez desconhecendo tudo que está acontecendo, não tenham noção. E aí quando eu apresento tudo com fotografia, né, porque eu mostro a foto, era assim, ficou assim, não tinha isso e tem esse aqui. Então as pessoas estão vendo que a coisa está andando, está acontecendo, e a gente é muito agradecido pela oportunidade de fazer essa prestação de conta e usar esse momento contigo aqui para poder continuar reafirmando esse compromisso, né, de que esse trabalho é um trabalho que a gente faz com toda a energia da nossa vida, eu encaro como missão. Eu não sou um político de carreira, eu não vim de grupos políticos consolidados. Hoje eu interpreto o nosso grupo político como um grupo de profissionais e de servidores públicos que desejam fazer o melhor da sua capacidade e da sua articulação. Hoje a gente tem recursos do governo federal atuando na cidade, eu tenho emendas federais sendo executadas na cidade, e a população tem o direito de saber, até porque são recursos que são dela. Assim, o povo é dono disso tudo. Então, convidar também o pessoal que está me ouvindo e a população que vai me ouvir posteriormente no vídeo que vai ficar lá hospedado no YouTube, entra na página da gente, vai lá na página da gente, @GlaucoKaiser, você vai ver tudo que eu estou falando lá, ou tem um vídeo de fundo para mostrar, ou tem uma fotografia, nada é palavra pela palavra. A gente mostra cada coisa, que é uma forma da gente criar o viés da verdade. O viés da verdade não pode ser um mantra. Não pode ser, a cidade vai voltar a dar certo, como fosse um tipo de mantra que pela insistência se torna verdade.
Vai lá ver como é que estava dando certo. Não estava dando certo para a escola Perobelli, que estava parada. Não estava dando certo para o povo da Pedreira, que estava com seu posto fechado. Não estava dando certo para o bairro São Jorge, porque a estação de tratamento estava lá depois do dinheiro gasto parada. Não estava dando certo para o pessoal do Dona Ivone, que esperou há 12 anos, inclusive famílias que não vão poder receber porque cônjuge e sorteado morreram. Não estava dando certo para o pessoal do Eldorado 1 e 2, que estavam esperando aproximadamente 10 anos numa obra que começou em 2014. Não estava dando certo para a população poder fazer aula de natação, porque se começa uma piscina e deixa ela parada no buraco. Então a gente precisa entender a partir de quando vai dar certo, tem significado dentro de que universo? Para a população ou para um projeto político de poder? Termino com essa reflexão. Obrigado, Glauco Kaiser. Obrigado, foi um prazer você. Conhecer o senhor, prefeito. Foi um prazer meu. estar aqui nesse bate-papo com o senhor durante esse período de tempo. E a você, internautas aqui do Grupo Notícias, lembrando que a produção me alertou aqui que nós tivemos um problema de conexão, um problema com a internet no final aqui do programa, e nós temos esse arquivo gravado, e a produção aqui vai decidir o que será feito, se a gente vai repor tudo que a gente não conseguiu colocar no ar devido a esse problema de conexão, a gente vai estar colocando no ar novamente. Mas nós falamos sobre diversos temas muito importantes aqui para você que é morador da cidade de Queimados. Esse bate-papo aqui, ele vai ser reexibido, o trecho que não foi pro ar, mas também ele ficará registrado e gravado nas plataformas de áudio, onde você vai conseguir ouvir tudo aqui na íntegra, e nós não vamos deixar nada de fora, e você vai poder ouvir todo esse bate-papo aqui com o prefeito Glauco Kaiser, que é candidato à reeleição à prefeitura de Queimados. Obrigado, a cidade vai agitar depois de hoje, né? Vai ter uma galera que vai tocar fogo, sai correndo do milharal, tocando fogo e gritando, mas tá tudo bem, a gente entende. É isso, prefeito, muito obrigado, uma beijo ótima pra noite todo mundo, pro Deus senhor. abençoe a casa de vocês. Uma boa noite para você que nos assistiu e nos acompanhou nesse momento.